Olá, como vai? Na semana passada, o Medicina e Saúde mostrou várias matérias sobre o coração. Você ficou sabendo que mais de 300 mil pessoas morrem por ano no Brasil por causa de doenças cardiovasculares. Conheceu a história do seu Carlos, acompanhou o procedimento feito pela equipe do cardiologista Luiz de Castro Bastos e ouviu as recomendações do médico Walter de Assunção. Hoje vamos falar sobre a contribuição que os alimentos podem trazer para quem tem problemas cardíacos e de que maneira podem ajudar na prevenção. Se você é sedentário e não quer saber de fazer atividade física alguma, é bom ficar de olho no programa de hoje. A segunda parte da matéria sobre saúde para o coração está começando agora. Estudos afirmam que a principal causa de muitas doenças, podem ser atribuídas, em parte, aos nossos comportamentos, aos nossos hábitos e principalmente ao ambiente. Então, a gente sabendo, conhecendo o que podemos fazer, nos leva, sem dúvida alguma, à prevenção. E eu acho que hoje é fundamental que nós saibamos preveni-las, uma vez que já se tem muitas informações. A nutricionista alerta para a importância das dietas recomendadas para cada caso, em específico para as pessoas que têm doenças cardiovasculares. A nutrição na idade adulta, ela enfatiza a manutenção do bem-estar e a prevenção de doenças. Nós sabemos que muitas dietas são orientadas, nós sabemos que muitas vezes é difícil nós adaptarmos ao que nos passa no dia a dia, porque já trazemos hábitos anteriores, valorizamos muito o sabor, o prazer e com isso a prevalência de doenças cardiovasculares tem sido muito elevada. Com o passar do tempo, as pesquisas apontam que algumas dietas já estudadas há muito tempo proporcionam inúmeros benefícios à nossa saúde e à prevenção. A dieta do Mediterrâneo ficou muito conhecida no mundo todo, mas será que funciona mesmo? A dieta do Mediterrâneo, que foi uma dieta bastante estudada, ela já vem sendo indicada, como aquela que realmente previne as doenças cardiovasculares, pelo seu alto teor de vitamina E, que é um nutriente extremamente protetor das artérias, dos vasos, pela sua quantidade de fibras, que favorece também o trânsito intestinal, a redução do colesterol e de todas aquelas gorduras não tão benéficas ao nosso organismo, bem como o aumento da saciedade pela quantidade de fibras que ela orienta. Os alimentos que essa dieta preconiza são as leguminosas, a grande variedade de vegetais e frutas, um alto consumo de grãos, de cereais, redução das gorduras animais, valorizar mais os frutos do mar. O cardiologista especialista em medicina do esporte ressalta a importância da avaliação pré-participação que as pessoas devem fazer antes de iniciar qualquer atividade física. Essa avaliação pré-participação visa identificar aqueles pacientes que têm o maior risco de ter alguma doença cardíaca até então não manifestada, ou que já tem uma doença manifestada, para a gente poder dizer como poderá ser feita essa avaliação, como poderá ser feita essa atividade. Muitos médicos afirmam que quem tem diabetes, principalmente do tipo 2, chega a ter de 2 a 5 vezes mais chances de desenvolver problemas com o coração. Eles tratam o diabético como se já tivesse problema cardíaco. A obesidade está intrinsecamente ligada com as doenças cardiovasculares, risco de diabetes, risco de alguns tipos de câncer. Ou seja, a obesidade é um fator de risco para inúmeras doenças e é uma das grandes causadoras de redução de anos de vida na sociedade moderna. O que temos observado é que há cada vez um número maior de pessoas com excesso de peso e esse excesso de peso não combatido vai onerar o sistema de saúde no futuro. Uma criança obesa hoje é um possível hipertenso de amanhã
ou é talvez uma pessoa que venha a ter diabetes. E essas doenças, ao longo do tempo, podem provocar também doenças cardíacas. No próximo bloco você vai ver. Eu sou o Nilceu Santos, sou atleta de ciclismo há 13 anos e tenho uma vida bem intensa no esporte. O Medicina e Saúde volta em instantes. Até já! Muitas vezes vemos pessoas destreinadas que passam a fazer exercícios em grande quantidade de uma vez. A necessidade de praticar atividade física é lembrada pelo cardiologista, mas sempre de maneira adequada e sob orientação médica. Estar bem alimentado e bem hidratado, lembrar de fazer alongamento são recomendações importantes. Mas será que caminhadas, hidroginástica, pedalar tem alguma contraindicação para pessoas cardíacas? Hoje em dia é muito comum as pessoas quererem fazer atividade física, iniciarem de uma maneira inadequada, muitas vezes sem uma avaliação correta médica ou uma avaliação correta do educador físico e simplesmente se aventuram a começar a fazer uma caminhada ou mesmo correr ou mesmo futebol de final de semana. E como temos visto muito frequentemente na mídia divulgado imagens de atletas que têm morte súbita ou que tem alguma complicação durante a atividade física, se tornou mais comum e mais frequente a necessidade de se fazer a avaliação pré-participação. A importância de um atleta monitorar a sua frequência cardíaca é justamente para a gente intensificar o seu exercício. Nos dias que ele for treinar uma atividade mais regenerativa, existem alguns limites que devem ser acompanhados, algumas intensidades e algumas porcentagens em cima de sua frequência cardíaca. Alberto cuida do preparo físico de vários atletas, um deles reconhecido no cenário do ciclismo nacional, que conquistou várias vitórias nas estradas do país e também provas de nível mundial. Trata-se do cascavelense Nilceu Aparecido dos Santos, o The Flash. Nilceu treina hoje pela equipe do Pindamonhangaba, mas seu condicionamento físico ainda fica sob a responsabilidade de Alberto. Eu sou o Nilceu Santos, sou atleta de ciclismo há 13 anos e tenho uma vida bem intensa no esporte. Meu treinamento é bem minucioso, tem que ter uma alimentação rigorosa, faço em média 600 a 800 km por semana. Durante 2 vezes na semana eu venho na academia fazer musculação, que é importantíssimo para fortalecer o cardiopulmonar e a musculatura também. Preparador físico e atleta falam sobre os cuidados que o coração recebe em cada treinamento e como ocorre o monitoramento de suas funções vitais. O batimento cardíaco de um atleta esportista, ele tem um índice bem elevado, um batimento cardíaco bem elevado, devido a ter que irrigar muita musculatura, que a musculatura é muito potente, tem que ter bastante irrigação. Então, o batimento de um atleta de explosão, ele é bem mais alterado que um atleta de resistência. Então, meu coração hoje está bem monitorado, faço exames de 6 em 6 meses com o médico, também faço monitoramento com o Beto, que é através do pulsímetro, que é importantíssimo saber os limites do batimento cardíaco, tanto nos treinamentos quanto na competição. Através de um teste chamado variabilidade da frequência cardíaca, onde nós analisamos os intervalos das ondas R do eletrocardiograma, que monitora a contração e o relaxamento do músculo cardíaco, nós conseguimos analisar qual é a probabilidade dos nossos atletas correrem um risco de uma isquemia, de um infarto ou até de uma morte súbita durante sua prática de atividade física. Como nossos atletas chegam sempre a um extremo máximo de todas as suas qualidades físicas, seja musculares ou cardíacas, cardiorrespiratórias, sem esse teste, nós não conseguiríamos ter segurança na prescrição da atividade física. Então nós sabemos com certeza quais são os limites que nós podemos chegar com esse atleta diariamente ou semanalmente e periodizar com segurança sem colocar o atleta em risco. Então, em regra geral, o que a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, a Sociedade Brasileira de Cardiologia preconizam é que aqueles indivíduos que venham a participar de uma atividade física competitiva, ou seja, aqueles que gostam de correr provas de 10 mil metros, de 15 mil metros, uma meia maratona, ou que venham a participar de torneios organizados
em que a demanda do organismo será muito exigida, devem passar por uma avaliação. Na primeira parte da reportagem sobre saúde para o coração, na semana passada, mostramos imagens de jogadores de futebol que morreram em campo, vítimas do coração. O cardiologista consultado pelo programa, especialista em medicina do esporte, fala sobre isso. A morte súbita de origem cardíaca que ocorre durante a atividade física não é um evento comum, como pode parecer por causa da ampla divulgação da mídia. O que acontece é que esses indivíduos, por serem atletas, são ícones de saúde. Ninguém imagina que um jogador de futebol profissional que ganhe muito bem e que se acha que tem todos os recursos médicos à sua disposição, que faça todos os exames, todos os anos, como exames pré-participação, que tem valores altíssimos de contrato, possam ser acometidos de doenças que podem levar à sua morte. Então, quando isso acontece, a mídia divulga amplamente, mas que fique bem claro que a atividade física é um fator de proteção cardiovascular e não de agressão. Todos esses indivíduos que faleceram de morte súbita durante a atividade física, eles tinham alguma doença de base, muitas vezes não diagnosticada, mas é virtualmente impossível uma pessoa saudável falecer devido à atividade física. O que acontece é que a atividade física funciona como um fator de gatilho em um coração já doente. O médico refere-se ao zagueiro do São Caetano, Serginho, que morreu aos 30 anos de idade durante uma partida contra o São Paulo em pleno estádio do Morumbi em outubro de 2004. O jogador caiu sozinho em campo aos 14 minutos do segundo tempo, quando a partida estava empatada em 0-0. Os médicos do São Caetano e do São Paulo tentaram reanimar o jogador ainda no gramado, com massagem cardíaca e respiração boca a boca. Durante cerca de 5 minutos, ele foi atendido em campo antes de ser levado de ambulância até o centro médico do próprio estádio. Em seguida, foi levado para o hospital, onde foi constatada sua morte. Citamos, por exemplo, o caso do jogador do São Caetano, Serginho, que teve uma morte súbita em campo durante o horário nobre, e que houve uma comoção nacional e uma ampla discussão na mídia e nos meios acadêmicos também, em medicina do esporte, em cardiologia, devido à fatalidade do caso. Era um caso que era um jogador jovem, com um futuro promissor e que teve sua carreira interrompida. Isso nós vemos frequentemente. Há coisa de 2 anos atrás, teve um jogador espanhol, Antônio Puerta, que também teve um mal-estar súbito no campo, teve um desmaio, melhorou, chegou aí para o hospital e na sua ida para o hospital teve algumas paradas cardíacas e veio a falecer. Nos 2 casos foram diagnosticadas graves doenças cardíacas que até então tinham passado desapercebidas.